Você sabe o que é a fé? Hebreus nos diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Mas o que é a fé de forma prática? O que tem a ver a fé com a nossa vida cristã? Qual a importância da fé para o exercício do cristianismo? Sem dúvida nenhuma, fé não é tão somente acreditar que Deus pode fazer. Isso é confiança. Fé é muito mais do que isso. Fé é, além de acreditar que Deus pode fazer, é crer que Deus vai fazer por mim e me entregar a Deus baseado, alicerçado na fé. Muitas pessoas dizem crer no Senhor Jesus. Entretanto, não se entregam de verdade a Ele. Então, esta fé é somente uma fé teórica, é uma fé interiorizada e uma fé que parte da via comum. É crer como qualquer outra pessoa crê. Para a vida cristã, a fé verdadeira nos leva a crer em Deus, a crer que Deus vai fazer por nós o que nós necessitamos e nos entregar a Deus por causa da fé. Então, a fé não é tão somente crer. A fé é um veículo que nos leva ao encontro de Deus e nos rende a Ele. Isto é fé verdadeiramente. Na aula de hoje, nós estudaremos a lição de número 6, revista de discipulado, aqui na nossa Escola Bíblica Dominical da Academia de Pregadores. Seja muito bem-vindo, mais uma vez, à nossa EBD, Academia de Pregadores. Lição de número 6, que tem como título O Discípulo e a Fé. O texto bíblico está em Hebreus capítulo 11 e o versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O que é isto? Firme fundamento das coisas que se esperam. O escritor aos Hebreus está nos deixando claro que a fé é o firme fundamento da esperança. A fé é o firme fundamento da esperança. Esperar em Deus, esperar pelo prisma do Evangelho, não é como esperar de estar parado esperando que alguma coisa aconteça. Esperar aqui vem do verbo esperançar. O que é esperançar? É ser movido pela esperança. É esperarmos em Deus e esta esperança ser tão viva que mesmo antes que as coisas que nós esperamos aconteçam, nós somos movidos por esta esperança. Somos levados a agir como se estas coisas já tivessem acontecido. Como é possível isso na nossa vida? Através da fé. A fé é o firme fundamento, ou seja, ela dá firmeza, ela dá solidez, ela nos coloca alicerçados na esperança verdadeira. E ela é a prova. A prova de quê? Das coisas que se não veem. Então percebam que a fé é o firme fundamento, mas ela é também a prova. O que é provar? O que é ser a prova de alguma coisa? Por exemplo, na área da investigação, nenhuma prova se torna prova sem antes ser investigada. Para você entender como ocorre na área da investigação, para que uma prova realmente exista, a primeira coisa que a prova é, antes de se tornar prova, é lógico que não estamos falando prova aqui de provação, estamos falando de prova daquilo que confirma. A primeira coisa que a prova é, antes de se tornar uma verdadeira prova, é um indício. O que é um indício? É aquilo que indica, que vislumbra que algo aconteceu por causa daquele indício. Então o indício é estudado e depois de ser estudado e confirmado, ele se torna uma prova. A fé não é um indício. A fé é uma prova,
Ou seja, além de ser o firme fundamento da nossa esperança, a fé também é a prova das coisas que não se veem. Então, crer em Deus é crer naquilo que não aconteceu, mas que nós sabemos que vai acontecer, porque Deus nos dá esta garantia. Paulo, escrevendo em Romanos, diz que Deus é Deus de vivos e de mortos, e que chama a existência, eu acho lindo isso, aquilo que não existe como se já existisse. Ou seja, é esta prova das coisas que não se veem. Na verdade, o que nós podemos afirmar com toda convicção é que algumas coisas não existem ainda no nosso mundo, mas já existem no mundo de Deus. E esta prova, ela está alicerçada na nossa fé. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre o que é fé, a importância da fé, como crer, por que crer, e nós vamos compreender que sem fé, sobretudo, sem fé, é impossível agradar a Deus. Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque o mundo de Deus é diferente do nosso. No mundo de Deus, a gente crê e depois vê. No nosso mundo, a gente vê primeiro, para depois crer. Então, para agradarmos a Deus, nós só podemos fazer isso pela fé. Na nossa introdução, o nosso comentarista nos coloca que a fé é o ponto de partida para o pecador conhecer ao Senhor e receber a salvação. Aqui nós precisamos deixar claro que esta fé salvífica não é a fé comum, não é a fé natural. O que é a fé comum? A fé natural. Esta fé que a gente sai de casa, acredita que a gente vai estar precavido com todos os cuidados que nós aprendemos na vida cotidiana, que a gente vai trabalhar, vai sair de casa, vai percorrer uma jornada, vai chegar no trabalho, vai trabalhar, voltar para casa, percorrendo uma jornada também, tomando todos os cuidados devidos e vamos chegar em casa bem. Isso é uma fé comum. A fé sobrenatural, a fé especial, é a fé que nos é dada pelo Senhor Jesus, através da ação do Espírito Santo na nossa vida. E é esta fé que nos leva a conhecer e receber a Cristo como o nosso Salvador. Que bom que você já recebeu esta fé. Que bom que você que está fazendo discipulado, que bom que todos nós que já somos salvos em Jesus, já recebemos esta fé. Mas você que ainda não recebeu essa fé, o Espírito Santo pode te dar. É uma revelação que vem ao nosso coração através da ação do Espírito Santo. Primeiro ponto, a importância da fé. Primeiro parágrafo, a fé no Antigo Testamento, a importância da fé e a fé no Antigo Testamento. Nós aprendemos em Hebreus, no capítulo 11 da carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus vai nos falar sobre a fé. Ele vai nos falar sobre a fé. E ele vai nos dizer que estes heróis da fé que estão descritos no capítulo 11, né? O capítulo 11 é considerado, então, essa galeria dos heróis da fé. E o texto vai nos mostrar que eles viveram nos tempos do Antigo Testamento e estavam firmados nas promessas de Deus. O que era a fé no Antigo Testamento? Era a fé na esperança do Messias. Eles acreditavam nas promessas de Deus de que o Messias viria. Ao estudarmos a fé no Antigo Testamento, nós vamos aprender, por exemplo, que Abraão creu no Senhor. A Bíblia diz que creu Abraão no Senhor e isto lhe foi imputado como justiça. Então, em todo o tempo da história da humanidade, sempre foi preciso crer, foi preciso acreditar. O Antigo Testamento vai nos oferecer diversos exemplos de heróis da fé, quiçá os que são descritos no capítulo 11 da carta aos Hebreus. Moisés, Elias, Abraão, José,
todos eles agiram movidos pela fé. Se lá no Antigo Testamento, onde eles tinham somente a esperança do Messias, e quando eu digo somente, eu não digo de forma depreciativa, eu digo somente porque nós hoje não temos mais a esperança no Messias. Nós temos a fé no Cristo, no Messias que já veio. Se lá no Antigo Testamento eles tinham somente essa esperança e foram movidos por esta fé, imagine cada um de nós que já vivemos num tempo em que o Messias já veio, em que tudo já foi descortinado. A nossa fé está alicerçada no Senhor Jesus. Ainda no primeiro ponto da nossa lição, o nosso comentarista nos coloca no segundo parágrafo sobre a fé no Novo Testamento. E ele diz que os crentes, na atualidade, segundo o escritor aos Hebreus, os crentes na atualidade, segundo o escritor aos Hebreus, são mais bem-aventurados que os do Antigo Testamento. Por que nós somos mais bem-aventurados do que os servos de Deus no Antigo Testamento? Porque nós já vimos o cumprimento desta promessa. Como eu disse, lá no Antigo Testamento eles morreram, o escritor aos Hebreus diz no capítulo 11, vendo a promessa de longe. Mas nós alcançamos a promessa. Aí no capítulo 12, o escritor aos Hebreus diz, portanto, nós que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, os heróis da fé que morreram só vendo a promessa de longe. Como escaparemos nós? Senão, deixemos todo o pecado e embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ou seja, se eles que viam de longe, que não tinham essa esperança palpável como nós temos, morreram acreditando e foram capazes de serem chamados pelo escritor aos Hebreus, é um dos textos, para mim, magníficos da Bíblia, que me chama muita atenção, no capítulo 11, quando o escritor aos Hebreus diz que eram homens dos quais o mundo não era digno. E isso me chama muita atenção. Se eles foram considerados desta forma, vendo a promessa só de longe, e nós que já alcançamos a promessa, o que devemos fazer? Olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, correr a carreira que nos está proposta. Este é o objetivo da nossa vida. Nós cremos não em promessas, nós cremos em fatos consumados. No Antigo Testamento eles creram na promessa. Eu não estou dizendo que nós não devemos crer nas promessas de Deus, mas necessariamente no que tange à manifestação do Messias, eles creram em promessas. Nós cremos em fatos consumados. Terceiro parágrafo vai falar sobre a fé na vida cristã. A fé na vida cristã. E o comentarista vai nos dizer que ele vai nos propor uma pergunta, não é? Por que a fé é tão importante na vida cristã? Porque se ela não estiver operando, a incredulidade predomina, gerando incertezas e fracassos. Quem duvida jamais realiza qualquer coisa para Deus. A fé é um fato impeditivo para a vida cristã. Quem crê, quem acredita, consegue realizar coisas para Deus. Quem não crê, jamais realizará coisas para Deus. A incredulidade predomina, gerando incertezas e fracassos. Eu falo que crer em Deus em diversas situações da nossa vida, é lógico que eu não estou falando de irracionalidade. Tem um livro, um livreto, na verdade, do John Stott, que se chama Crer é Também Pensar. E ele deixa claro o seguinte, que a nossa fé não deve ser racional, porque nós cremos no Deus do impossível, mas deve existir um ponto de contato entre fé e razão. Não é? Eu não estou dizendo aqui que do nada
O sujeito vai subir num prédio de 50 andares e fala, eu vou jogar, vou pular daqui para lá, porque eu creio que Deus vai me salvar. Nós aprendemos que o diabo fez essa proposta para Cristo. E Jesus falou com ele, não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu não estou falando desta loucura que muitos chamam de loucura da fé. A fé não é louca. A fé é inteligente. A fé, ela tem um ponto de contato com a razão. Ela não é racionalista, porque nós cremos no Deus do impossível. Mas aqueles que não têm fé não conseguem se lançar, se entregar a Deus, se entregar nos braços de Deus. Então a fé é um fato impeditivo, porque onde não há fé, predomina as incertezas. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. O quarto parágrafo deste segundo ponto. O objeto, ou quarto parágrafo deste primeiro ponto, não é? O objeto da fé. Você vai aprender agora que sua fé deve gravitar em torno da pessoa de Cristo. Isso é muito importante, ó. Qual é o objeto da nossa fé? A pessoa de Cristo. Toda fé deve estar alicerçada na pessoa de Cristo. Se a nossa fé gravitar em torno da pessoa de Cristo, isso nos levará a ter uma fé inteligente, a ter uma fé que não é uma fé louca. O problema é que as pessoas querem crer numa fé que não tem nada a ver em algo
em coisas que não tem nada a ver com a pessoa de Cristo. Não é? Se nós cremos, se a nossa fé está gravitando em torno da pessoa de Cristo, uma das grandes vantagens é que a nossa fé sempre estará voltada para o reino de Deus. Aí sim, esta é a fé inteligente. Segundo ponto da nossa lição. Segundo ponto da nossa lição, o comentarista vai tratar sobre as qualidades da fé. As qualidades da fé. Uma fé qualitativa, não é? Quando nós pensamos em qualidades da fé, nós vamos pensar no que nós abordamos agora há pouco sobre a fé especial, sem dúvida nenhuma. Primeiro parágrafo, o nosso comentarista nos coloca nesse segundo ponto sobre a qualidade da fé, é a fé para a salvação. Essa fé para a salvação é a fé que nós já tratamos aqui, que é a fé especial. Especial. A fé especial. A fé para a salvação. Esta fé é aquela que leva o crente a reconhecer os seus pecados, perdão, e a aceitar o sacrifício de Cristo em seu lugar. Perceba que esta é uma fé inteligente. Não é que é uma fé racional, mas é uma fé inteligente. Ela nos leva ao encontro de Cristo. Reconhecemos os nossos pecados e aceitamos o sacrifício de Cristo por nós. Uma fé vitoriosa. Esta fé vitoriosa vai nos levar a descobrir que no exercício da vida cristã, a fé varia de intensidade. Certa feita, os discípulos pediram ao Senhor, dizendo: Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. A nossa fé oscila. Existem situações na nossa vida que a nossa fé está forte, estamos crendo. Mas existem situações que a fé se torna pequena. O importante é ter fé. O importante é não perder a fé. Porque seja no momento em que a fé está fortalecida, seja no momento em que a fé está enfraquecida, ela sempre existe, ela nos liga a Deus. Mas é importante buscar de Deus que aumente a nossa fé, para que a gente viva realmente uma fé vitoriosa, para que a gente compreenda que a fé nos conduz em vitória. A Bíblia fala de pouca fé. A Bíblia fala de pouca fé. Opa, está muito grande. A Bíblia fala de pouca. Deixa eu usar o tamanho certo. A Bíblia fala de pouca fé. A Bíblia fala de tanta fé. Fé como um grão de mostarda. A Bíblia fala sobre a medida da fé. O homem cheio de fé. Então a Bíblia vai falar dessas questões. Certa feita Jesus falou assim com um centurião, quando ele disse: manda só uma palavra e meu criado será curado. Ele diz: nem em Jerusalém eu encontrei tanta fé. Ou seja, a nossa fé precisa ser uma fé vitoriosa, uma fé que realmente nos conduz em triunfo diante das circunstâncias da vida. Terceiro ponto da nossa lição: os efeitos da fé. Quais são os efeitos? O que esta fé realmente provoca, produz na nossa vida? O nosso comentarista vai nos colocar aqui. Deixa eu abrir o lápis certo. O nosso comentarista vai nos colocar aqui que o ponto focal da nossa responsabilidade como crentes é pregar o evangelho para que os pecadores sejam tomados pela fé, reconheçam os seus pecados e confessem que Jesus é o Filho de Deus. Confessem que Jesus é o Filho de Deus e o aceitem como um único e suficiente Salvador. Perceba que esta fé, ou a nossa fé, a primeira coisa que ela deve produzir é a salvação. Queridos, infelizmente, muitas pessoas
acreditam que a fé é um mecanismo de materialização de bênçãos na nossa vida. E a gente chama isso de evangelho da prosperidade, teologia da prosperidade e evangelho da confissão positiva. Tenha cuidado quando você ouvir pessoas dizendo assim, você tem que materializar o seu milagre. Você tem que afirmar o seu milagre, porque aí ele vai acontecer. Não é bem assim. Você só precisa crer. Nós já falamos aqui que o objeto da nossa fé é Cristo, Jesus Cristo. E o principal objetivo da fé é levar as pessoas a crerem em Cristo. Este é o principal efeito da fé, produzir a salvação. É claro que nós temos que crer nisto, é claro que nós temos que crer nos milagres. E sem dúvida nenhuma, até por uma questão psicológica, emocional, nós precisamos expressar isso, falar, não, eu creio, vai acontecer, em nome de Jesus, o Senhor está comigo, Ele me prometeu. Isso é importante, falar. A palavra tem um poder. Mas eu não estou dizendo que para que as coisas aconteçam, basta somente a gente ter fé e materializar. Materializa o seu milagre. Né? Você precisa ter uma confissão positiva do seu milagre. Não é bem assim. Existem coisas que Deus não vai permitir acontecer na nossa vida, ainda que a gente queira, porque Ele quer nos ensinar algumas coisas. Ele quer nos levar a um crescimento, a um aprendizado. Então é importante nós termos esta consciência. Segundo parágrafo do terceiro ponto, a fé produz segurança. Quem está em Cristo passa a viver em segurança, mesmo diante das circunstâncias, ou mesmo quando as circunstâncias à sua volta sejam adversas. O salmista no Salmo 46 diz assim, pelo que não temeremos. Como é bom quando nós temos esta convicção, saber que o Senhor está conosco. O salmista Davi, no Salmo 23, ele disse assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A certeza da presença de Jesus conosco nos dá segurança, nos ajuda a vencer os percalços da vida, nos ajuda a ter forças para transpor as barreiras. Então a fé, sem dúvida nenhuma, ela produz segurança. Outro efeito da fé é que a fé não vê fracassos. O apóstolo Paulo afirmava que se considerava fraco. Isso servia para ele entender que sem Cristo nada podia fazer. Quando nós cremos em Deus e vemos esse poder de Deus, a nossa fé, ao nos colocar diante de Deus, mostra que nós somos fracos, somos pequenos, falíveis. Mas isso não deve nos esmorecer, muito pelo contrário. Isso deve nos levar a nos aproximar mais de Deus. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, a nossa fé é fortalecida e nós temos a certeza que em Cristo somos mais do que vencedores. Paulo disse, olha, eu sou fraco e eu falo que uma das coisas mais difíceis é reconhecer fraquezas. Paulo diz, quando eu penso que estou forte, estou fraco. Quando eu penso que estou fraco, estou forte. Paulo reconheceu as suas fraquezas, mas ele disse assim, porém, o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Não é pecado reconhecer as suas fraquezas. Pecado é reconhecer as suas fraquezas e ser derrotado por essas fraquezas. Aí sim, mas quando nós reconhecemos as nossas fraquezas e nos aproximamos de Deus, isso quer dizer que a nossa fé é fortalecida. Ana, em 1 Samuel capítulo 4, ela louvou a Deus e disse assim, no Senhor a minha força é exaltada. Ou seja, quando eu coloco a minha força no Senhor, mesmo tendo forças tão pequenas, a minha força se torna grande, se agiganta, e no Senhor a minha força é exaltada. Vamos ao quarto parágrafo desse terceiro ponto e o último ponto da nossa lição. A fé nos conduz em vitória. A fé nos conduz em vitória. E o nosso comentarista aqui, eu achei magnífico todo esse tópico, ó, quando ele diz, eu vou grifar todo esse tópico, porque ele é importante para
para a gente ler e pensar todo ele aqui, ó. Para concluir, vale adaptar o texto de um autor desconhecido. Enquanto a dúvida olha para baixo, a fé olha para o alto. Enquanto a dúvida vê o perigo, a fé enxerga a segurança. Enquanto a dúvida resvala na incredulidade, a fé se abriga no esconderijo do Altíssimo. Enquanto a dúvida afunda no desespero, a fé se agiganta na esperança. Enquanto a dúvida pergunta quem crê, a fé responde, eu creio. Tudo que está à nossa frente existem dois focos. Existem duas leituras diferentes, duas maneiras de ver a vida. Se você ver a vida simplesmente com os seus olhos, isso vai produzir isso vai resultar que você foque mais naquilo que é negativo. Porque o nosso mundo é um mundo de desesperanças e dificuldades. Mas quando nós olhamos com as lentes da fé, imagine um óculos que você pega e coloca no seu rosto e você passa a ver com as lentes da fé. Quando nós olhamos com a lente da fé, a leitura é diferente. A leitura é outra. A leitura que nós fazemos é uma leitura onde nós percebemos que Deus pode recalcular rotas. Onde nós percebemos que Deus é perito em recalcular rotas. Mesmo diante de adversidades, mesmo diante de situações difíceis, não permita que a dúvida ocupe lugar na sua mente. Permita que o piloto da sua vida seja a fé e não a dúvida. Porque quando nós olhamos com fé, Deus recalcula as coisas. Nós vemos possibilidades. A fé vê possibilidades. A dúvida vê derrota. Mas a fé vê possibilidades. Que Deus aumente a tua fé, a minha fé, que Deus aumente a nossa fé. Que Deus nos faça ter uma fé incrível, uma fé que nos agigante, uma fé que nos faça perceber que a graça de Deus está sobre a nossa vida e que o Senhor está conosco. Deus te abençoe, creia sempre, acredite, o Senhor está com você. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Ben-Hur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.